Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Vendedor. No episódio de hoje, eu tô aqui com uma fera. Eu tô aqui com um cara que descomplica a sua jornada empreendedora. Ele é mentor de negócios, autor do livro Plano B e já participou do Shark Tank Brasil. Eu tô aqui falando hoje com o Diego Virgílio. Diego, obrigado pela presença e seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Tudo bem, Eric? Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Lembrando sempre que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. Tá com a gente também a Top Pack Embalagens. A Top Pack é o lugar certo para você que procura embalagens para o seu negócio. Quer seja ele uma confeitaria, uma padaria, uma lanchonete, um restaurante, um delivery, um sushi. O que você quiser de embalagem tem lá na Top Pack. A Top Pack tá no Instagram, @toppackembalagens, e também no 48 99104 1875. DDD 48 99104 1875. Tá com a gente também a Influx Idiomas, Influx Inglês e Espanhol, para você que quer aprimorar ou aprender uma nova língua. Quer desenferrujar o inglês, quer aprender espanhol, quer melhorar o seu espanhol, quer fazer aquela reunião de negócios com clientes de fora ou quer viajar para fora do país a lazer mesmo, depois que a pandemia acabar, o lugar certo é a Influx. A Influx está com matrículas abertas para o próximo semestre e mais informações você vai encontrar nas redes sociais da Influx ou no influx.com.br. Dito isso, roda a vinheta. Estamos de volta com Conversa de Vendedor. E, Diego, eu quero construir aqui para o público a tua jornada lá do início, né? Que eu sei que você teve carreira militar no início da carreira, é isso? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. É isso, com 18 anos eu estava no ensino médio, fazia ensino médio numa escola pública, e essa escola pública ela era técnica também. Então a gente prestava um vestibulinho na época, e eu fiz bioquímica lá. Concluindo essa etapa, eu fui ao alistamento militar. E ali eu descobri que tinha uma série que você não ia ser soldado, você virava aluno. Então, através de um questionário, eles me perguntaram e selecionaram lá, acho que de 3 mil jovens, começou a seleção, né? Foram selecionados 20. Desses 20, eu fui o 04 e entrei ali, me formei aspirante oficial. Depois voltei para a tropa, fiz um estágio, né, preparatório chamado IPOT para ser tenente e ali eu desenvolvi um pedacinho da minha... Comecei a minha jornada ali vamos dizer assim, profissional numa carreira militar. Ô, Diego, e que tipo de serviço militar que tu foi exército, foi Forças Armadas? O que foi que você serviu? Foi o exército, né? Eu era da arma de infantaria, e foi para mim assim, incrível, aprendizado. Eu uso muitas técnicas de treinamento, não só treinamento físico, como algumas técnicas de treinamento mesmo, que a gente dava muito curso, muita palestra. Você como oficial, as pessoas acham que o exército é só atirar, né, e tudo mais. Não, tem muito treinamento intelectual também, tem muitas aulas, tem muito seminário, e ali eu comecei com essas apresentações. Então eu fazia, quando eu fui promovido a aspirante oficial do exército, eu entrei na terceira sessão, que é uma sessão que ela organiza o batalhão, né, organiza os conteúdos e tudo mais. Então, ali eu dava instrução para a companhia inteira. Era muito legal e foi uma grande escola para mim, o Exército Brasileiro. Tem duas coisas nessa história aí, né? Porque você dava instrução para as pessoas, primeiro você foi treinando a tua capacidade de ensinar, que é o que você faz hoje. E segundo, eu acho que a questão da disciplina, não? O que dos conceitos de disciplina se aplica muito hoje no seu dia? Não, com certeza, totalmente. Eu vejo que, principalmente os jovens, né, quando a gente fala de empreendedorismo, universo empreendedor, eles não têm constância, né? Eles estão acostumados muito nessa questão de comece e para. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. E ali no Exército, eu experimentei essa
parte da disciplina, da constância, que é fundamental. Eu acabei de vir de uma série de 5 semanas de live, segunda a sexta, era todo dia às 18 horas no meu Instagram, sempre com um convidado diferente. A última aula eu fiz só com a última live para fechar 5 semanas, eu fiz só com alunos e um monte de gente falou assim, nossa, cara, 5 semanas, como que você aguenta, né, fazer isso? E para mim é uma coisa, foi mais difícil terminar, porque eu já estava acostumado, já tinha entrado ali no meu mapa mental, no meu horário, na minha disciplina. Foi muito mais difícil acabar do que encarar essas 5 semanas. Para mim foi uma delícia, um monte de aprendizado, várias pessoas incríveis. Você citou o Shark Tank aí, tive duas pessoas, duas Sharks do Shark Tank, a Cris Arcângela e a Carol Pfeiffer, que são investidoras do Shark Tank. Então, imagina nesse nível de convidados aí, né, nessas 5 semanas, o quanto que eu aprendi. Então, para mim foi muito tranquilo. E essa parte eu devo ao Exército, com certeza. Nós vamos chegar lá no Shark Tank, que eu tenho algumas coisas para te perguntar, cara, que eu sou muito curioso e eu sou um fã inveterado do programa, assim. Eu acho que você participou da primeira temporada, né? Foi a primeira temporada. Ô, Diego, e aí você, voltando lá, aí você saiu do serviço militar para estudar, e você foi estudar fisiologia? Isso. No meio ali, quando eu tinha sido promovido a aspirante, ao mesmo tempo eu prestei o vestibular e passei na Unicamp, né? Como o serviço que eu estava prestando, ele era temporário, eu era oficial temporário, sou oficial temporário até morrer, né, agora, não tem mais jeito. Então, assim, o que é o oficial temporário? Ele ocupa o espaço dos, vamos dizer assim, dos tenentes, né? Dos aspirantes oficiais e tenentes dentro do Exército. Então, lá na AMAN, na Academia Brasileira das Agulhas Negras, são formados o número de capitães que o Exército precisa. E só para você ter uma ideia, cada capitão que comanda uma companhia, ele precisa de 4 tenentes para comandar cada um pelotão. Então, fica uma sobrinha ali. E ali entre esses oficiais temporários. Como eu tinha um ciclo de 8 anos para cumprir no Exército, eu decidi deixar o Exército e fui para a faculdade. Passei em Ciências do Esporte na Unicamp. E ali dentro eu me desenvolvi na área de fisiologia, dentro do Laboratório de Fisiologia Aplicada da Unicamp, né? Chegando a fazer iniciação científica e tudo mais. Eu sempre fui um cara muito curioso, sempre busquei, né, o máximo que as coisas poderiam me dar. Segundo ano de faculdade, eu confesso que eu estava bem conformado ali com a faculdade, né? Porque, pô, faculdade, Unicamp, né? Eu olhei e falei, pô, é isso, né? É só isso, não tem nada mais. E ali eu comecei a falar, não, o que tem de mais difícil para fazer aqui dentro? Pô, é pesquisa, né? Que é o enfoque da maioria dos professores nas universidades públicas não é o ensino nem a extensão, é a pesquisa. Por mais que eles falam que tem essa tríade, a pesquisa ela é sempre priorizada. Eu falei, então vamos encarar, vamos ver o que acontece. E ali eu entrei nesse universo de pesquisa, falei, pô, qual que é o laboratório mais casca grossa, que eu vou mais aprender? Pô, fisiologia. E eu fui, tive professores incríveis ali, aprendi bastante, né, na questão da área de pesquisa, como que funciona e tudo mais. E ali eu tive essa oportunidade de ser fisiologista do esporte. E como é que você chega a Portex? É a tua primeira empresa, é o teu primeiro negócio? Como é que você chega até a Portex? Você chega a atuar a campo com fisiologia do esporte? Como é que é essa transição? Durante a faculdade, além da pesquisa, eu trabalhei em diversos campos. Eu trabalhei numa escola de futebol, do Santos Futebol Clube, né? Era uma franquia que tinha lá na cidade de Limeira, que é onde eu fiz a faculdade. Trabalhei com extensão, escolas públicas e tudo mais. E no final ali da faculdade, eu vi que eu tinha experimentado um monte de coisa, mas não era aquilo, sabe? Eu via que, por mais que os professores ali, alguns fossem incríveis, eu olhava, pô, o professor sai de Uno, então o máximo que ele vai me ensinar é ter um Uno. E não era isso que eu desejava, não era isso que eu queria. E aí, depois da faculdade, eu decidi não ingressar numa carreira, fui para a Austrália, consegui lá jogar futebol, né, que era um desejo meu, né, e ali, só que daí eu rompi o ligamento, no meio da temporada lá na Austrália, eu jogava no Roseland,
e tive que tomar uma decisão. Eu nunca tinha saído do Brasil, nem nunca ninguém da minha família tinha saído do Brasil. A história para chegar na Austrália foi meio bizarra, cara. Eu fiz tudo que você imaginar para levantar dinheiro. Até o pessoal me zoava muito que até aqueles bonecos que ficavam na frente de circo, sabe? Que você se veste com uma fantasia, o carteirito. Eu fazia a propaganda dos Correios ali, botava aquele boneco. Então, todas as maneiras que eu tinha de levantar dinheiro, eu levantei. Consegui esse objetivo, cheguei lá na Austrália. Fui o primeiro da minha família a sair do país. Chegando lá, consegui essa vaga no Roseland, entrei nas pré-eliminatórias ali e consegui a vaga. No meio do campeonato eu rompi o ligamento. E aí eu tive que tomar uma decisão. Né? Ou eu voltava para o Brasil para fazer a cirurgia, ou eu continuava lá e vivia a experiência de estar num país diferente, né, do Brasil. E eu decidi essa segunda opção. E ali eu fiz tudo o que você imaginar. Né? Mesmo com o joelho nessa situação, eu colocava ali um suporte e, puta, fui pedreiro, trabalhei de faxineiro, trabalhei de tudo que você imaginava com o objetivo de fazer uma viagem no final do ano. Daí eu fiz uma viagem, conheci toda a Austrália. Só para eu... Desculpa só te cortar, mas vamos lá. Aí, o clube não quis operar o teu joelho, é isso? Sim, mas eu não quis. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Porque assim, imagina fazer uma operação, ligamento anterior cruzado, sem ninguém lá para apoiar, família longe, tudo mais. Então eu tive que tomar uma decisão. E ali eu tomei a decisão de não continuar e aproveitar aquela oportunidade de estar lá e viajar, né? E ali eu não decidi não fazer a cirurgia naquele momento, porque a recuperação são 6 a 8 meses. Imagina você ficar 6 a 8 meses parado em outro país, sem ninguém ali para apoiar, você tendo que se locomover e fazer as coisas. E o pós-cirúrgico ele é determinante, né, para você conseguir voltar à sua mobilidade normal e tal. Então, você vê que é uma cirurgia muito complicada. Vários jogadores já passaram por essa cirurgia e acabaram não voltando na sua forma ideal. Né? Um dos exemplos clássicos aí que todo mundo dá é o Paulo Henrique Ganso, né? O PH Ganso, que era um baita jogador, passou pela LCA e hoje em dia ele não tem mais aquela mobilidade e tudo mais. Então é muito delicado. O futebol não era... O futebol australiano não é que nem o futebol brasileiro, né? Um clube profissional lá, se eu não me engano, na época que eu joguei lá, era o 13º, 14º esporte em prioridade do país. Então, não é aquilo que é aqui no Brasil, não tem a estrutura que se tem aqui no Brasil. Lá, eles dão muito enfoque no cricket e rugby. Então, não era uma estrutura de clube, não era algo que eu tinha assim uma certeza de que iria embalar. Então, eu decidi fazer isso e aproveitar a oportunidade de estar em outro país, conhecer vários lugares ali. Loucura, porque tem muita coisa na tua trajetória que se a gente não conversa assim a fundo, a gente não sabe, né? Eu não sabia que tu tinha jogado bola. Mas tu foi para lá tarde? Tu foi um jogador mais tardio, assim, foi lá por 20 e poucos anos, assim, né? Sim, eu já estava com 24 na época. 24. Tá. Só que durante a faculdade eu joguei um amador também. Ah, entendi. Então, só que o amador aqui, você joga tranquilamente lá. São níveis totalmente diferentes. O que eu ouço, assim, eu sou um aficionado por futebol, por esporte, e eu hoje me comunico por conta do futebol e engraçado que esses dias eu tava me dando conta disso, eu aprendi a ler por causa do futebol. Porque o meu avô me ensinou a ler no caderno de esportes do jornal. Né, eu morava com os meus avós, no período da vida eu morei com os meus avós, e aí o meu avô trazia do trabalho o jornal debaixo do braço e abria lá o jornal na mesa, lá na hora do almoço ou no final da tarde, e me ensinava as letras lá, as manchetes, geralmente no caderno de esportes, que era o que ele trazia para casa. E eu sou gremista, meu avô é também, né? E eu aprendi a ler com 3 anos. Com 2 para 3 anos, assim, eu aprendi a ler, assim, muito cedo, né? Para os padrões normais, né? E tudo isso por causa do esporte, por causa do futebol. Então, as pessoas não entendem, às vezes, quando a gente é apaixonado por alguma coisa, né? Quando a gente... existem coisas que eu sou apaixonado e uma delas é me comunicar, é falar, é produzir e tal. E outra delas é falar sobre futebol, sabe? E quando a gente conta essa história, as pessoas vão entendendo o porquê das coisas, né? E aí, na tua trajetória, eu vejo muito de você
aproveitar a oportunidade. Você está aproveitando oportunidades ali o tempo todo. E aí você falou que você fez de tudo lá na Austrália, voltando para esse ponto da conversa, né? E quando que você decide voltar para o Brasil, decide empreender, ou você começou a empreender lá? Como é que foi essa transição? Eu tinha um tempo de visto, né? Então eu tudo calculei com essa questão desse tempo de visto. Então eu decidi não fazer a cirurgia, passei lá por uma reabilitação mínima, fisioterapia e tudo mais. Depois eu fui cair nesses trabalhos, nesses subempregos aí. Voltou, tinha mutado. Legal. Então, eu fui para esses subempregos e subemprego em país desenvolvido, você recebe muito dinheiro, né? Nossa, como auxiliar de pedreiro lá, eu cheguei a receber $1.500 da semana. Então, era $6.000 no mês. Australianos é um pouquinho menos valorizado que o americano, mas mesmo assim uma moeda forte em relação ao real. E ali eu fui juntando esse dinheiro para no final do ano fazer algumas viagens, né? Uma delas eu viajei a costa inteira da Austrália, depois a Nova Zelândia e depois para a Tailândia. Só que nesses empregos, eu tive uma grande oportunidade, principalmente no hotel que eu trabalhei lá, como camareiro, fazia as camas, limpava os quartos e tal. E ali eu via o business, como que funcionava num país desenvolvido. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei, cara, ali descomplicou na minha cabeça um monte de coisa em relação a empreendedorismo, porque eu não conhecia esse universo, eu não tinha contato com ninguém desse universo. Então ali eu entendi que as coisas eram mais simples do que imaginava. E com relação a empreender, lógico, lá muito mais facilidade. Eu cheguei a abrir um CNPJ lá na Austrália, principalmente para emissão de notas, como é o MEI mais ou menos hoje aqui no Brasil. Na época não tinha aqui no Brasil ainda. Mas, assim, eu mandei a inscrição meio-dia, meio-dia e 10, eu estava com o CNPJ aberto, os primeiros $8.000 que eu faturei não tinha imposto. Então, assim, todos os incentivos para empreender. Claro que isso evoluiu bastante com o MEI aqui no Brasil. Enfim, hoje está muito mais fácil de empreender. Mas ali descomplicou muita coisa na minha cabeça, tirou alguns misticismos, tirou uma distância, né? Eu digo que, assim, às vezes são dois pontos que dificultam muito as pessoas empreenderem. Primeiro, uma distância que tem, porque você pega aí 98% da população brasileira não é empreendedora, não tem contato com isso, tem uma cabeça de estabilidade, tem uma cabeça de conseguir emprego, tem uma cabeça de sempre se distanciar, ele vê uma distância. E a outra parte é que vê dificuldade em tudo. Então, a partir do momento que você vê dificuldade em tudo, tem que abrir o CNPJ, como que funciona? Como que faz uma venda? Como que eu uso gatilhos? E ali você começa a entender que as pessoas elas ficam se abastecendo de muitas informações, né? E isso vai complicando as coisas quando elas não colocam na prática. E eu sou muito prático, eu sou muito direto, eu gosto de descomplicar mesmo, colocar ali as pessoas num caminho reto, falar assim, ó, não adianta a gente ter aqui um treinamento, não adianta a gente ter uma mentoria, não adianta a gente ter alguma coisa aqui de 10 horas e não sair com uma ferramenta prática, com algo prático, com 2 passos práticos, e aos próximos passos que vocês vão dar. Eu quero que vocês executem isso. Então, isso facilita muito, né? Você ter ali esse direcionamento de uma maneira que fique simplificado e não complicado. E ali eu tive contato com todo esse universo e ali me expandiu a cabeça. Falei, cara, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que abrir um negócio. E que louco, né, cara? Você sair do país com um propósito e aquilo te abrir a cabeça para algo que você pretende fazer pro resto da vida, cara. Isso é fantástico, assim. É uma história. É uma história empreendedora, mesmo fora do país, é uma história empreendedora brasileira, sabe? É o cara que tentou várias coisas, que não se conformou e foi tentando até descobrir o que queria fazer. Como eu sou apaixonado por isso, por histórias assim, sabe? O que você fala de descomplicar, assim, é o que eu sempre falo no meu dia a dia de vendas, assim. Eu vou, nas próximas semanas, junto com uma outra parceira minha
de negócios aqui, que a gente faz algumas iniciativas juntos, a gente vai começar um podcast para falar sobre vendas. E a primeira coisa que ela veio falar para mim, falou, Eric, mas eu não sei falar esses termos bonitos de vendas. Eu falei, eu também não. E eu não quero falar esses termos bonitos, eu quero falar o prático, é o dia a dia. O que eu vejo, às vezes, é que tem muita gente falando de vendas que nunca vendeu. E para você... Como é que você vai ensinar algo que você não sabe fazer, cara, que você não faz no seu dia a dia, entende? Aí você pega lá, às vezes, um palestrante, o cara tá dando uma palestra lá sobre vendas, o cara fala disso, daquilo, daquele outro e tal. Tá, beleza, e como é que a venda acontece no ponto de venda? E se o cliente fala X, o que você fala? Então, a minha missão todos os dias é ser uma plataforma de impulsionamento para o vendedor. Sabe, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é sobre empreendedorismo, mas o vendedor, ele é um empreendedor. Né? Ele tem várias características de um empreendedor e se ele não empreende no seu próprio negócio, ele intraempreende. Mas um representante comercial é um cara que não se conformou em ser empregado de uma empresa só e representa várias, por exemplo. Então, isso já é uma... Venda é o básico, né? Se você não tem venda, você quebra. A empresa é feita de vender. Então, para mim, é primordial. Eu vejo muito isso. A galera quer empreender, ela quer criar todo um sistema, quer criar, às vezes, uma empresa e não sabe vender, ou nunca sentiu o gostinho da venda. Então, assim, é uma coisa que ela tem que trabalhar nela. Primeiro ponto. O que sua empresa vai vender para quem? Tá. Como que você vai chegar nesse público? Tá. Como que você... Aqui já tem... Cara, se alguém pegar isso aqui e já aplicar, já era. O que é a empresa? Qual que é o produto? Vamos focar no MVP. Primeiro produto. Tá, o que é MVP? Mínimo viável do produto, né? Você coloca ali, faz uma venda. Entregou a venda. Pô, legal. O que teve de bom, o que teve de ruim? Evolui. E assim vai indo. Cara, é isso aí. É isso que eu falo no meu dia a dia, assim. É o que eu falo todos os dias. É tentativa e erro, cara. Assim, não tem muita coisa que você não adianta eu chegar e te explicar, pra mim vai funcionar e pra você não. E existem coisas que a gente vai falar, você vai fazer e vai funcionar pra todo mundo dessa forma. Mas a grande síntese do negócio é exatamente isso. É você pegar, formatar isso. E aí eu comecei a fazer, produzir conteúdo, porque eu fazia parte da Associação do Jovem Empreendedor de Tubarão, a AGET. Né? Eu fiquei durante 3 anos e meio lá na associação. E estando lá dentro, eu tive contato com muitos jovens empreendedores e pessoas que empreendem na sua área técnica. Ou seja, o cara sabe tudo da área técnica, mas o cara não sabe nada da área comercial. E aí a grande dificuldade era exatamente isso que você falou. O cara é um fenômeno naquela área dele ali, né? Ele, por exemplo, o cara tem uma empresa de um software para gestão ERP. O cara entende tudo de como funciona o software, o que ele vai agregar, mas ele não sabe como construir um produto daquilo ali. A pessoa ela faz uma assessoria, ela não sabe como vender a assessoria técnica dela. Então a minha grande sacada foi entender que as pessoas, principalmente os jovens, eles querem empreender, eles têm esse desejo, mas eles não conseguem exatamente vender. Aí foi criada uma palestra, e a palestra virou outra palestra, que virou outra palestra, que virou YouTube, que aí virou conteúdo, e aí hoje é um programa de entrevistas, e aí eu faço muitas outras coisas no Instagram e tal, e a gente tá indo pro rádio também, enfim. Mas a ideia é exatamente essa. É chegar pra pessoa e falar assim, cara, vamos lá, vamos partir do princípio que o que é o teu produto? Quem que é o cliente do teu produto? Pronto, você matou 50% aí. Se você souber quem é o cliente, porque tem o cara que tem o cliente e você também precisa saber quem não é o cliente do teu produto, pra você não entrar no lugar errado, porque aí você quer ir para a vala comum ou você quer brigar lá em cima? Escolhe, você tá vendendo um produto de massa ou tá vendendo um produto mais específico? E aí você vai norteando o cara. Cara, muita gente, assim, eu nunca esqueço a primeira palestra que eu dei, eu lembro e eu cito esse exemplo até hoje, assim, com uma alegria enorme, assim, porque eu dei a palestra e na semana seguinte eu encontrei... isso foi na quinta e no sábado uma menina me mandou WhatsApp de manhã, que eu sempre deixo meus contatos, a menina me mandou WhatsApp de manhã. Ô, Eric, olha só, eu dou indicação de livros e filmes no final. E a menina tava na livraria, tirando foto das capas dos livros para ver se o livro que eu tinha indicado era exatamente aquele. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí.
Na semana seguinte, uma menina chegou para mim e falou assim, Eric, olha só, eu queria falar contigo sobre a tua palestra. Eu assim, será que ela não gostou? Será que alguma coisa aconteceu? Será que alguma coisa, né? Ela assim, não, Eric, é porque assim, ó, tu deu a palestra na quinta, na sexta eu pedi as contas do meu emprego formal, eu tenho uma empresa que eu não tocava sozinha e eu resolvi empreender porque tu me falou que eu era capaz. E aí ela resolveu tocar o próprio negócio, que não era ela que gerenciava, resolveu tocar o próprio negócio por ver ali que ela tinha, que não era tão difícil assim vender e ir para o comercial, que era a grande dificuldade que ela tinha. Então, assim, isso é o que motiva a gente, né? É o que eu tô lá no grupo do Descomplique e eu vejo os feedbacks e você mostrando os feedbacks das pessoas, ou as próprias pessoas dando feedback ali sozinhas, e isso vai te motivando, vai te dando gatilho, sabe? É um like que você recebe, é um comentário bacana, é um direct que você recebe de um conteúdo que você postou e você fala assim, bah, tá valendo a pena. E aí você continua, sabe? Então isso eu gosto muito. Cara, agora eu vou avançar. Aí você chegou. Como é que surgiu a Portex? Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei com um montante de 20 mil reais quando eu converti a moeda e tal. E eu falei, esse dinheiro que eu tenho para empreender. E ali, é igual, eu brinco que, assim, cara, quando você está buscando algo, algo aparece, né? Que a gente nunca sabe se a gente que busca ou a gente que atrai, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é quando você está buscando alguma uma coisa, você não sabe se você está buscando ou essa coisa está te buscando, né? E eu acredito muito nessa questão da mentalização, da lei da atração, e tudo que você foca se expande. Vou dar um exemplo prático aqui. Pô, você vai comprar um carro novo, e aí você vê um carro de determinada marca. Você nunca tinha visto ele na rua, você passa a ver ele a todo momento ali na rua. Então é isso, basicamente é isso que você foca expande. Então eu falei, tem que montar um negócio. Eu não tinha muito dinheiro, né? 20 mil reais a gente sabe que não é muito. E eu falei, tem que ser algo simples, tem que ser algo que seja funcional e que eu consiga produzir. E ali eu fui tendo ideias. Na época eu não tinha nenhuma ideia de entrar em mercado digital, não conhecia o mercado digital, nada. Eu era bem do físico mesmo, bem interior e fabriquinha e tudo mais. E ali surgiu esse insight, pô, as pessoas têm esse problema, né, de entrar inseto, poeira, água, tal, através uma tia minha que ela colocou o cabo de vassoura na porta e tudo mais. E ali surgiu, e aí foram protótipos, com uma outra tia a gente começou a fazer protótipos e ajudar e tudo mais. Ali eu fui aprender a costurar, a passar linha na agulha. Ali eu fiz os primeiros testes, ali a primeira embalagem. E o mais engraçado, falando de venda, né? Sair para a rua para testar o produtinho na sacola. Eu bati em 100 lugares, Eric. 100 lugares até conseguir vender o primeiro. Por quê? A gente comprava produto, matéria-prima, em uma quantidade muito pequena, então o custo era muito alto. Quando eu cheguei com aquele produto para vender a 20, 30 reais, ele olhava e falava assim, não, mas já tem aquela cobrinha de areia, que eu vendo a 3, 4 reais, tá doido? E eu falei, não, mas alguém vai acreditar nisso, alguém vai comprar. E ali eu fui, até conseguir, e ali é o destravar da venda, né, cara? Quando eu fiz a primeira venda, eu olhei assim, eu falei, caramba, isso vende. Aí eu fiz a segunda venda. Aí daqui a pouco já não cabia mais na sacolinha. Eu tive que ir atrás de caixa. Aí descobri que existiam cartonagens. Como que comprava caixa na cartonagem? E ali foi todo o processo, né? Daí vendeu uma caixa, duas caixas, daqui a pouco estava vendendo uma Kombi, de uma Kombi passou por um caminhão e as coisas foram crescendo. Quando eu vi, eu fiz questão de quando a gente marcou a entrevista, eu olhar de novo o pitch. Porque eu já tinha visto o teu pitch, mas eu não sabia, eu não tinha ligado uma coisa a outra, né? Aí depois eu me liguei e fui lá ver o pitch de novo. Aí eu assim, cara, isso aqui eu fiquei pensando. É um produto muito simples, sabe? É um produto muito simples, mas sim, ele tinha uma característica peculiar que era ser impermeável. Que diz assim, tem vários, tem a cobrinha de areia, mas a cobrinha de areia ela não é impermeável, na maioria, sei lá, não, acho que não é em nenhum caso. Ela não é impermeável. Então você vai ficar na porta, se entrar a chuva com vento, vai molhar. Né? E aí isso já era uma sacada bacana. E aí você inscreveu o teu produto no Shark Tank, levou ele para lá e apresentou o pitch, cara. E aí?
Como é que foi isso? Não, tem uma história um pouquinho mais longa aí nesse meio, que é o seguinte. Eu fui vendendo, não sabia precificar, não tinha empresa aberta, eu tomei muito calote, cheque sem fundo, tomei prejuízo com pessoas que trabalhavam comigo, e deu tudo errado. A hora que eu vi, eu estava devendo as tampas, estava indo tudo. E aí eu falei, pô, cara, fui militar, sou formado em ciência do esporte, fisiologista, não entendo nada de negócio. O que eu vou fazer? Vou procurar ajuda. E ali comecei a me lançar em palestras, cursos, e numa dessas palestras eu encontrei o Ricardo Bellino, foi meu primeiro mentor, e ali ele ofereceu o programa de mentoria dele. Só que tinha um problema, custava R$ 50.000 o programa dele e ia ser nos Estados Unidos. Eu não tinha esse dinheiro e também não tinha visto, nunca tinha ido para os Estados Unidos, não tinha nada. Cara, foi um desespero, porque eu chorava, assim, a hora que eu vi esse cara, eu falei, esse cara sou eu. Ele não tinha dinheiro, ele não falava inglês. E aí... Você queria fazer a mentoria e aí você não tinha a grana para o visto, custava R$ 50.000, é isso? Não, o programa de mentoria custava R$ 50.000 e eu ainda tinha que tirar o visto, né? Que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Você tirar o visto americano e tal, a chance de ser negado é muito grande, né? Então, naquele momento, cara, eu falei, eu vou participar. Eu vi no Belino uma coisa que tinha em mim, sabe? Aquela vontade de vencer, aquela vontade de, pô, esse cara sou eu. Não tenho grana, não tenho nada, mas tenho um sonho. E ali eu fiz uma rifa, cara. Só que quando eu acordei, eu falei, cara, eu tenho que fazer algo rápido. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi fazer uma rifa. Depois que eu fui descobrir o que era crowdfunding, né? Que a galera é muito mais fácil, faz pela internet, da rifa você tem que imprimir. Eu não tinha dinheiro nem para imprimir. Eu lembro que, na época, a gente foi, eu com um amigo meu de infância, o Anderson, tem até um vídeo no meu YouTube que eu entrevisto o Anderson, que a gente conta essa história, né? E aí, a gente foi bater nas gráficas, ele tinha alguns amigos de gráfica e a galera tipo, não entendia e não... Enfim, e até que a gente chegou na virtual, que foi a gráfica que topou das impressões ali e tal, e daí depois eu fui para a porta da faculdade vender, e essa rifa tinha vários vouchers de desconto. Essa foi a grande sacada, porque a pessoa comprava a rifa, concorria aos prêmios, né? E ela ganhava, sei lá, 15% de desconto numa hamburgueria, 10% a matrícula de uma academia, 10% numa loja de roupa, 30% entrada gratuita num evento lá e tal, que acontecia todas as terças, né? Que era um evento de um grupo de pagode lá da cidade. Cara, e vendi muito aquilo, vendi demais, vendi quase 3.000 rifas e consegui a grana para fazer esse programa. Fui para os Estados Unidos, deu certo, saiu o visto, assim, tudo conspirou a favor, né? Tava também muito positivo em relação a isso. Eu sabia que eu ia, né? Não sabia como, mas eu sabia que eu ia. E ali, quando eu chego, entro em contato com o Ricardo, o cara foi sócio do Donald Trump, o cara revelou Gisele Bündchen, enfim, tem uma história, uma trajetória fantástica. E outros caras ali, todos, né, empresários já formados. Você tem noção, no meio do programa, o Perino vendeu uma empresa ali por mais de 3 milhões, foi assim, foram coisas incríveis que aconteceram ali. E ali minha cabeça explodiu. Eu falei, cara, que mundo é esse que eu não conheço? Que doideira, né? Que loucura. E, bom, voltei. Na época, no meio da mentoria, a gente tinha uma sessão de one-to-one, onde o Belino comentou. Olha que bizarro, um ano antes, tá? 2015 isso. Ele falou do Apolinário, falou da Polishop, ele viu meu produto, ele falou, olha, o único lugar que eu conheço que vende todos os tipos de quinquilharia, ele falou desse jeito, é a Polishop, do meu amigo João Apolinário, sou muito amigo dele e tal. Só que aquilo era muito distante para mim, não tinha estrutura, não tinha nada, né? E ali ficou essa conversa, e eu voltei, comecei a trabalhar, peguei principalmente a vibração daquele ambiente, sabe? As frequências eram totalmente diferentes.
peguei e comecei a trabalhar, a desenvolver. Um ano depois, Só um parênteses, você trouxe algum negócio de lá? Você conseguiu conectar com alguém que estava lá, fazer algum negócio, alguma coisa assim? Ou não? Você veio, voltou no cru mesmo de novo? Não, eu conectei com todos ali, tenho bastante amizade. Toda essa galera desse Mastermind foi um Mastermind muito especial para mim. É, só que assim, não trouxe negócios em si, mas cara, para mim foi incrível estar em contato com aquela frequência, com aquela ambiência, os conteúdos que eu aprendi ali. Ali eu tive contato também com questão de olhar para dentro, olhar as minhas características. Eu aprendi sobre questões de personalidade, que a personalidade nossa era uma personalidade totalmente moldável. Para mim, desde que eu nasci, as pessoas falavam: pô, você tem esse temperamento, você tem essa personalidade. Ali eu descobri que eu poderia trabalhar isso em mim. Então, para mim, foi um movimento muito importante. Um ano depois, o Belino me mandou uma mensagem, aquele jeitão dele, assim: queridão, lembrei de você, olha o que está indo para o Brasil. É ele que me contou que o Shark Tank estava vindo para o Brasil. Ele apelidou carinhosamente meu produto de linguiça. Ele falou: pô, escreve tua linguiça lá no Shark Tank. E lá fui eu escrever para o Shark Tank. Então, a importância de ter um mentor, um direcionamento, a importância de estar com pessoas que vibrem em frequências maiores que a de você, que sempre vão surgir oportunidades positivas nesse meio, né? E ali ele me mandou essa mensagem, eu escrevi o produto no Shark Tank, fui selecionado, passei por toda a seleção do Shark Tank, que é uma seleção longa, demorada, são vários, que manda muita documentação, faz call com a produção. Qual com a produção que eu fiz foi incrível. Eu lembro do pessoal da Floresta lá, desde o call já peguei uma amizade com o pessoal ali, foi muito legal. E aí, bom, chegamos ao Shark Tank Brasil, né? Primeira temporada. O mais engraçado dessa primeira temporada é que ninguém sabia quem era o Sharks. A gente foi saber um dia antes da gravação. Então, não deu para se preparar como hoje. A gente consegue se preparar vendo ali a pegada de cada um e tudo mais. Mas foi incrível essa participação nessa primeira temporada do Shark Tank. É que quando você olha a bancada ali da primeira temporada, todos eles você já viu falando muito de negócios, né? O único que você não via falar muito de negócio era o Sorocaba. E quando eu vi ele na primeira temporada, porque tipo assim, eu fui descobrir o que era quando já estava passando, né? Então eu comecei a assistir no próprio canal da Sony no YouTube na época. E aí cara, eu e a minha esposa, a gente sentava na frente do sofá e ficava horas assistindo. Horas assistindo. Porque aí tinha um episódio, aí tinha os trechinhos, aí tinha o comentário, aí tinha isso, tinha aquilo, aquele outro, a gente ficava lá, emendando um episódio no outro. Eu não sei quantos episódios ao total tem a primeira temporada, mas você vai assistir lá, cara, cada pitch dá em torno de 7 a 10 minutos lá, você assiste 2, 3, e daqui que você quer continuar assistindo, você vai aprendendo. Aí eu aprendi o que era valuation, aí aprendi o que era ROI, ali que eu aprendi um monte de coisa que eu sei hoje, eu aprendi assistindo Shark Tank. E é legal também quando você sabe o que o cara tá falando. Quando ele usa uma sigla, quando ele usa um termo, você sabe o que ele tá falando. Isso é muito bacana. Mas aí, como nem tudo são flores, você passou por todo esse processo, você levou o teu produto lá pro Shark Tank e ninguém ficou teu sócio. E inclusive uma das coisas que me chamou muita atenção foi o fato de alguém perguntar para você: tá, mas por que você não procurou, você quer um investimento, por que você não procurou um banco? Aí eu leio que você olha com a cara, você olha com a cara, um banco? Não entendendo muito o que a pessoa quer dizer com aquilo, porque eu acho que você queria mais você queria mais o smart money do que outra coisa, era mais, lógico, o investimento, porque você precisava daquele investimento ali, enfim, mas era mais um smart money também, mais aquela questão do conhecimento, dos contatos, de tudo. E durante o episódio eu fiquei pensando, eu falei, o Apolinário, não, mas não vai, será que eu acho que é o único lugar, realmente, é o único lugar que funcionaria o produto, porque ele já vende, né? E na temporada, até na primeira temporada, ele compra várias coisas para colocar lá na loja dele. Ele fala: eu vou vender, eu não vou ficar teu sócio, mas eu vou botar isso aqui na minha loja, eu vou fazer um pedido de tanto, vou fazer aqui uma compra condicionada com pedido e tal. E como é que foi isso assim para você? Porque quando você chega lá, o empreendedor, ele acredita no produto e ele acredita no produto e não adianta ninguém dizer para ele que não acredita no produto, porque ele vai falar que a pessoa tá errada, porque você tá com aquilo na cabeça, você não tira aquilo da cabeça. E como é que foi, cara? Você tava
na tua cabeça, provavelmente projetando alguma coisa, na hora que você entra lá, você fica imaginando. Como é que foi isso, assim? Cara, primeiro assim, você levantou um ponto muito legal. O Shark Tank, ele é um programa educativo antes de tudo, né? Eu vejo muitas críticas em relação ao Shark Tank e eu falo, pô, queria que tivesse essas críticas em relação a programas que não acrescentam nada nas pessoas. Então, o Shark Tank, ele traz vários termos, ele é muito educativo nessa questão de pô, as pessoas aprenderem, entrarem em contato com uma negociação, que escola, que universidade do mundo que tem negociação, tem vendas. E ali você tem na prática algo acontecendo, por mais que seja algo, obviamente, que é um programa de televisão, um programa de entretenimento, mas ele também, na minha opinião, é um programa informativo, é um programa educativo. E foi muito legal essa experiência, porque assim, a minha jornada é repleta de nãos. Eu pego, desde que eu nasci, eu recebo nãos da vida, né? Ah, pô, você não vai ser ninguém. Ah, você nasceu não nasceu embaixo de ouro. Pô, você quer fazer tal coisa. Pô, eu lembro na escola que eu estudava, eu queria ter um estojo e, pô, todos meus amiguinhos tinham, eu não tinha. Então, ali era o meu não. Então, foram vários nãos que eu recebi a vida inteira, e você saber trabalhar isso é muito importante. Eu vejo uma geração agora que, pô, recebeu sim de tudo, e aí quando recebe o não, se mata, né? Não sabe organizar aquilo. E o mais legal de tudo da vida é você levar o não para o sim, né? Você levar do não ao sim. Você pegar alguma coisa que não deu certo, ressignificar ela, trazer ela como aprendizado para fazer outra dar errado, para fazer outra, para fazer ela dar certo. Então, assim, o Shark Tank foi isso. Tomei 5 nãos em rede nacional, confesso que não foi gostoso, não foi nada legal, mas foi um dia para me lamentar, um dia para chorar. No final do Shark Tank eu falo, né? Hoje é mais um desafio, amanhã é outro, depois é outro, e só assim, né, com muitos desafios, é que a gente chega no sucesso. E através de um mentor, de networking, de conexão, o Belino me conectou ao Polinário, né? Eu já sabia que eles eram amigos, fiquei sabendo um ano antes, lá na mentoria, e ali ele falou, pô, dá mais uma chance e tal. E aí, nessa segunda oportunidade que eu tive com o Apolinário, eu não foquei no produto, que o produto realmente é muito simples, ele não encanta os olhos de ninguém, mas eu foquei no mercado. Eu olhei para ele e falei, pô, Apolinário, quantas portas tem no Brasil? Porta... Todo mundo tem casa, tem porta. Então, um mercado gigantesco. Se a gente pegar 1% desse mercado, nós estamos ricos, né? Eu falei, eu tô rico, né? Porque você já tá. E ali ele achou divertido, e esse papo que era para ser 10, 15 minutos, a gente ficamos quase uma hora conversando. Porém, era uma pessoa simpaticíssima, um cara super humilde, bem focado, bem direcionado, sem tempo a perder, como muitos negócios tem que ter, mas um cara muito bacana. E ali ele me deu uma oportunidade, ele falou, então vou fazer um teste. E esse teste durou 4 anos de Polishop, 4 anos que a gente distribuiu o que era o Portex virou Dorsil, né? Polishop. E foi um tempo incrível, assim. Ali eu aprendi realmente o que era uma empresa, como rotacionar. Ali foi minha faculdade, assim. Mas aí você virou um produto, a tua empresa acabou sendo absorvida pela Polishop ou você continuou sendo um fornecedor? Não, virei um fornecedor da Polishop. Nunca tive investimento, que para mim foi ótimo, que eu sempre tive 100% do equity da empresa, até ela ficar madura. E o Apolinário se tornou um cliente, né? Eu fornecia os produtos para ele e ele distribuía. Ah, legal. E aí, você ainda toca Portex, agora não tem outro nome, né? Mas enfim, a empresa ainda existe ou não? Você já vendeu esse negócio? Ela existe, né? Entrou uma sócia operadora, então eu vendi 50% da empresa no começo do ano passado, no começo de 2020, e ela que toca tudo lá, ainda está em distribuição. Por algumas questões estratégicas, a gente tirou da rede Polishop, né? Depois da pandemia, fecharam todos os shops e tudo mais, prejudicou muito a distribuição. E hoje a gente está distribuindo as maiores distribuidoras do país de artigos para casa e decoração, né? A gente está muito presente em distribuidoras do Brás, que são as maiores do país, e o negócio anda de vento em popa, assim. A gente está distribuindo 10 vezes mais que distribuía na época, nesses 4 anos aí. Então,
a empresa ainda existe, virou um negócio muito maior do que eu imaginava, e com uma sócia operadora, o que me dá também liberdade, flexibilidade para eu tocar os outros projetos. O Diego, o único produto é esse acabamento de porta, esse fecho de porta, ou vocês já têm outros produtos, inovaram em outras áreas, fizeram outras coisas? Patenteado nosso é só esse produto. Faz distribuição de uma série de outros produtos, né? Mas produto patenteado só isso mesmo. Cara, como que é você... Como é que você gerenciar uma agenda dessa, cara, de contatos? Você tem, sei lá, a Cris Arcangeli, Carol Pfeiffer, Camila Farani, João Apolinário na palma da sua mão ali. Como é que é isso, cara? Porque você tá em São Paulo, mas eu tô em Santa Catarina. Isso para mim parece muito inacessível. Como é que é isso para você, assim, um dia você é um empreendedor lá que tá ralando para fazer o teu negócio funcionar e no outro dia você tá conectado com os maiores players do país. Qual que é essa virada de chave? Cara, o grande segredo para a galera que está vendo aí, anota, é ambiência. É ambiência. O que é o Shark Tank? Eu fui para um lugar onde os grandes estavam. Eu criei ambiência, criei conexão. É claro que nenhuma conexão ela é duradoura se você não tem algo de valor. Por exemplo, o Apolinário não me achou bonito, não me achou legal. Ele viu que eu tinha um business que poderia acrescentar um percentual no business dele. E ali a gente se uniu para chegar em outro ponto. Então, assim, sempre lembrar disso. As pessoas, os grandes empresários, grandes empreendedores, eles não têm tempo a perder. Então, você tem que ser uma pessoa interessante, que não tenha, que tenha algo para agregar. E, para mim, cara, primeira vez que eu quebrei esse paradigma foi com o Belino, né? Um grande empreendedor e um cara totalmente simples, né? Eu tinha uma percepção, quando eu era mais jovem, totalmente diferente de pessoas de sucesso. Quebrei essa percepção a partir do Belino, quando eu conheci ele. E a partir dele, ele me abriu um networking gigantesco, né? O Shark Tank me abriu um networking gigantesco. E hoje eu tenho a alegria, né, de ser amigo dos meus ídolos aí, amigos de pessoas que eu me inspiro, que eu me espelho. O grande segredo disso é a ambiência. É você estar em lugares que essas pessoas estão. Pô, Diego, é difícil isso? Claro que não. Por exemplo, lá em Santa Catarina, cara, tem diversos empreendedores. Até um deles que eu fiz a live foi o Leonardo Castelo. Durante a live, ele é o maior empreendedor na área, no ramo de franquias do Brasil, né? Mais de 3 mil franquias, um cara incrível. E ele é daí de Santa Catarina e ele falou isso, falou, cara, para se conectar comigo, eu nunca deixei de atender alguém que veio na minha empresa. Só que você tem que ter assunto, não adianta você bater lá de louco. Então, assim, é um cara que se mostrou aberto. Outro ponto de conexão para empreendedores, que as pessoas valorizam pouco. Associações comerciais, associações de... Cara, tem diversos lugares para você ter ponto de network e ambiência. Aqui fica uma dica. Convide pelo menos uma pessoa por semana para almoçar que você considera que seja exponencial. Você considera que seja uma pessoa de valor. Você considera que é uma pessoa que está alguns passos à frente em algum ponto do que você quer chegar. Eu tenho essa dinâmica desde 2015. Sempre, toda semana, eu estou almoçando com alguém de valor, alguém que eu considero que tem a agregar. Não importa se é um empresário menor que eu, mas às vezes essa minha virada para o digital, por exemplo, eu convido direto pessoas que estão aí há 6 meses, há 1 ano no mercado digital, mas eles têm mais resultado que eu em algum ponto. Tem uma rede social e alguns gatilhos ali de redes sociais que eles entendem mais, tem alguns pontos em escalabilidade do digital que eles têm mais, e ali eu sempre estou fazendo essa dinâmica, recomendo que todo mundo faça, que é de muita valia. Voltaria hoje para o Shark Tank, Diego? Não, hoje não. Já passou, foi uma fase. Hoje eu tenho acesso a tanto empresários quanto fundos de investimento, né? Eu tenho canal direto. O Shark Tank foi muito legal, me deu uma grande exposição, uma grande visibilidade, mas é um capítulo que já passou. Só se for daqui mais para frente como um Shark, aí talvez sim. Então, eu tô conversando com o futuro Shark aqui, olha só. Olha que beleza. Essa conversa vai ficar para a posteridade, vai ficar para o futuro, e a gente conversou antes. Previmos isso, hein, em primeira mão.
Cara, é assim, Um grande segredo também que eu posso dar nessa questão, né, que você falou, eu já me vejo como um Shark, eu já me vejo como um cara que articula vários negócios, que articula várias empresas. Então, quando eu olho para esses caras, olho para o Apolinário, eu vejo como colegas. Eu sei que eles estão muitos passos à frente, mas se você olha para uma pessoa e vê ela maior que você, dificilmente você vai se conectar e dificilmente você vai chegar no patamar dela, porque você se coloca como distante. Então, se reconhece, sabe que ele está com páginas à frente, mas olha como colega. E aí você consegue sintonizar a frequência que essas pessoas vibram, né? é muito legal, assim, quando você consegue ficar do outro lado do balcão, né? Você tá agora, você mais, avalia negócios e ajuda empreendedores do que quando você estava lá, né, do que o lado inverso, né, você agora você ajuda, antes você era mais ajudado, e é legal quando a pessoa consegue não esquecer as raízes, porque acontece muito de a pessoa crescer e não sei se esse termo existe, mas ensoberbecer, sabe? E a gente recebe as oportunidades. Sou cristão, eu acredito que Deus entrega as coisas pra gente, muito por saber que às vezes a gente é merecedor. O problema é que a gente faz quando a gente ganha o que a gente é merecedor, sabe? Você batalhou a vida toda pra, sei lá, pra realizar o sonho de ter uma casa bacana. Aí você tem a casa bacana. Aí com o passar do tempo, aquela casa bacana ali, você não cuida mais, virou normal, sabe? Tá no teu dia a dia. Antes você penava lá para poder pegar um ônibus, aí hoje você tem um carro, você tem um bom carro, você pode escolher se você usa o carro ou não, aí você esquece do tempo que você penava para pagar a passagem de ônibus. Esses dias eu ouvi, eu gosto muito de ouvir podcast, assim, programa de entrevista e tal, e eu ouvi aqui, eu tenho um influencer que eu sigo aqui, que é o Duda Garbi, aqui do Rio Grande do Sul. Ele falou uma coisa, cara, que me chamou a atenção. O cara que ele entrevistou o Fabiano Baldasso, né, que é um jornalista já aqui no Sul muito conhecido, mas um cara que largou o jornalismo, assumiu o time e virou influenciador do próprio time. E aí ele falou, cara, assim, ó, faz alguns anos que eu tô no digital, eu tô com 40 anos. Até os 30, eu não tinha patrimônio acumulado, porque eu ganhava muito pouco, eu contava moeda para poder pagar o pedágio, sabe? E aí, anos depois, você poder morar numa casa confortável, ter um carro confortável, eu não posso esquecer de quem me ajudava lá atrás quando eu estava nesse momento. Entende? Então, assim, isso é muito bacana, você não esquecer das raízes, né? Cara, Diego, tudo é uma grande troca, né? Eu olho para trás e falo, vejo os mentores que eu tive, os programas que eu fiz. Hoje eu tenho mais de 250 alunos já através das redes sociais, né? De tanto mentorias quanto cursos que eu atinjo pessoas através do empreendedorismo. E isso é incrível, né? Você citou que é cristão, eu sou também, acredito em Deus. E eu tenho certeza que as oportunidades que ele abre tem muito a ver com as dificuldades que você passou. Então, ver as dificuldades que eu passei lá atrás e o quanto de pessoas que se juntaram para me ajudar, né? Seja gratuitamente, ou seja, por programas de mentoria, que nem esse do Belino, que é totalmente plausível, né? A pessoa cobrar pelo tempo dela, cobrar pela expertise dela, cobrar pela experiência dela, a partir do momento que ela entrega um conteúdo que vale a pena, né? Que ela vai devolver aquele valor se as pessoas aplicarem. Lógico que sempre a pessoa tem que se colocar no lugar dela, né? Ninguém vai aplicar por ela. Eu vejo muitas pessoas indo em programas e acabam não tendo resultado por causa disso, né? Elas não vão para a prática depois, ou elas ainda estão muito perdidas, muito imaturas. Mas isso para mim é um grande propósito, né? Ajudar pessoas hoje da mesma maneira que eu fui muito ajudado. show de bola. Isso para mim acho que é o que norteia tudo, sabe? É você nunca esquecer, cara. Nunca esquecer. Senão, o momento bom ensina e o momento ruim ensina. A facilidade ensina, a dificuldade ensina. O sucesso ensina, o fracasso ensina. Tudo ensina. E você não perder isso, não perder essas raízes é muito importante. Diego, cara, eu quero te agradecer imensamente.
Obrigado mesmo pelo papo. Acho que foi uma lição maior do que eu esperava que seria. Eu já esperava que fosse uma lição, mas foi maior do que eu imaginava, sabe? Do que eu esperava que poderia ser. Então, obrigado mesmo pela tua disponibilidade, cara. Deixa as tuas redes sociais, cara, teus contatos para quem quiser conhecer o teu trabalho. Vende teu peixe aí. Legal. Quem quiser me acompanhar lá, o Instagram é diego.vergilio, V-E-R-G-I-L-O, né? E no YouTube tá lá, Descomplica Diego Vergílio também, bastante conteúdo legal, alguns eventos. Nem falamos do Allianz Parque, tem bastante coisa para uma segunda oportunidade aí. E eu convido todos a estarem lá, todo mundo que quer empreender, que quer ir para o próximo ponto, pode se conectar ali, me mandar uma mensagem, me mandar direct, eu sempre estou de olho ali, tento ajudar o máximo de pessoas possível. Bom, Diego, obrigado. Para você que nos assistiu até aqui, vou agradecer a audiência. E você que, nesse momento aqui, que acabamos de receber outra invasão aqui, a segunda do dia já, cara. Mas agradecer a audiência, estamos em momento de pandemia, o online é isso, né? A gente faz as coisinhas todas de casa, o que a gente pode fazer de casa aqui é isso, a gente tem que conviver, né, cara? Né? Para você que assistiu a gente até aqui, obrigado. Se você não conhece o Conversa de Vendedor ainda, Conversa de Vendedor tá no YouTube, tá no Instagram e tá no Spotify. No YouTube você vai encontrar o Conversa de Vendedor no youtube.com.br Eric Gazapina. Você joga lá a playlist Conversa de Vendedor, tem todas as entrevistas lá, os papos bacanas que a gente já fez com outros empreendedores. Esse aqui vai estar lá também. Se você tá vendo aqui no Instagram, cara, vai lá e procura. Se você viu pelo YouTube e não sabe meu Instagram, Eric Gazapina no Instagram, e no Spotify é só você pesquisar na barra de pesquisa por Conversa de Vendedor. Você vai encontrar o projeto lá, tá como Conversa de Vendedor, você encontra lá na barra de pesquisa. Muito obrigado, boa semana e boas vendas.